Você seria capaz de dizer, assim, sem pensar muito, qual é a melhor fase da vida de uma pessoa? Provavelmente você vai dizer que depende da pessoa, que não dá para generalizar, e nessa eu realmente concordo com você. Mas há quem diga que a infância, aqueles anos em que tudo é aprendizado, que o mundo se descortina e que existe uma inocência e uma alegria genuínas. Há os que querem ter novamente o vigor e o ímpeto dos 20 anos. Ah, meus 20 anos, é assim que fala? Mas a verdade é que cada fase pode ser um momento certo para realizar sonhos, comemorar conquistas e contestar os outros e a nós mesmos pelas muitas pressões e expectativas que podem gerar frustrações e que acabam não ajudando muito no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida, não é verdade? E é justamente para falar sobre idade e expectativas que nós convidamos a Sinara Cíntia, influenciadora digital que já esteve aqui com a gente no Papo Saúde. Se lembra? Bem-vinda, Cici. Oi, Maísa, prazer estar aqui de novo, né? Mais uma vez com você. E vamos lá, né, para esse papo sobre idade, que é temida por tantos, né? Tem tanta gente que tem medo de idade. Pois é, você sabe, eu não sei se é porque eu já vivi uns bons anos, eu tenho muitos para viver ainda, né? Mas eu já vivi uns bons anos e eu não entendo muito esse temor de envelhecer, sabe? E tem a questão das expectativas, né, que são colocadas em nós pelos outros. Como é que você lida com isso? É como você acabou de dizer, as expectativas, às vezes a gente se frustra pela expectativa do outro, né? Nem é a nossa. Às vezes você chega numa certa idade e você diz, eu acho que assim, a minha geração ela foi muito influenciada pelo aquele filme que a menininha tinha 13 anos e dizia que 30 é a idade do sucesso, né? Então, assim, quando você chega aos 30 anos, que você olha para um lado e olha para o outro e diz assim: "É isso?". Ô, Cici, que filme é esse, hein? Que eu não sei, que eu não lembro. Eu não sei como é o nome da atriz, mas é Jenna, eu acho o nome dela, que ela tem uma casinha, que ela vai lá e pega uma casa mágica e ela diz assim: "Eu quero ter 30 anos, eu quero ter 30 anos", e ela tem 13, né, na verdade. E ela quer ter 30 anos, porque 30 é a idade do sucesso. E quando ela chega aos 30 anos, ela vê que não aconteceu nada do que ela queria, né, do que ela queria. E assim, acontece muito com a gente, ok, todo mundo cria expectativa: "Ah, eu quero ter 30 anos, quero estar casada, quero ter filhos, quero". Eu hoje tenho mais de 30 anos, tenho 37 anos, estou casada, tenho filhos, mas eu sei que 30 anos, 37 anos, 40 anos, tem gente aí, a nova geração que está vindo, que não tem essa perspectiva de estar casada, né? Você sabe que enquanto você estava falando aí, eu estava aqui googlando. Exatamente, é Jenna o nome dela e é De Repente 30. É De Repente 30 o filme. Eu não sabia o nome do filme, mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com 30. Eu acredito que a minha geração ela foi muito influenciada por esse filme. 30 anos, a estabilidade seria total. A gente já sabia o que queria, já sabia o que estava fazendo e dali para frente ia ser a mesma coisa. E hoje em dia, assim, com 37 anos, eu vejo que eu fui corretora, fui vendedora e posso ainda ser, se eu quiser hoje estudar para medicina, para me tornar médica, eu ainda tenho tempo para isso, né? O tempo não acabou. É exatamente isso. E cada dia a gente vê mais, né? Pessoas assim, sei lá, com 50, 60 anos, começando ou recomeçando, né? Mas tudo que você está falando aí tem justamente as nossas próprias expectativas, né? Então, se antes você estava falando aí como lidar com as expectativas que os outros colocam na gente, aí já são as próprias expectativas, que tem mudado mesmo, né? De uns tempos para cá. Tem mudado muito. Assim, hoje eu sou mãe, né? Então a gente tem ansiedade para viver a vida dos filhos da gente. A gente diz assim: não case tão cedo. Por quê? Porque no meu tempo a gente era aconselhado, case cedo, né? Você tem que casar o mais rápido possível. Hoje em dia a gente
ele já lida com os filhos da gente diferente, a gente já diz, não case tão cedo, que você não sabe nem o que é que você quer da sua vida. Saiba primeiro o que você quer da sua vida para depois construir a vida com outra pessoa. As minhas expectativas para o meu tempo hoje é de estudar, de crescer ainda mais. Porque o que é que acontece? Eu venho de uma geração que a gente estudou e a gente fazia, quer queira, quer não, a faculdade que os pais queriam. Não era o que a gente escolhia. Eu tenho 37 anos hoje. E hoje eu vejo que eu tenho outros campos. Eu fiz pedagogia. Por quê? Porque eu fui influenciada, eu tive aquela influência de manada. Todo mundo disse, faz pedagogia, faz pedagogia, faz pedagogia. Fui lá e fiz pedagogia. Então, eu vejo que hoje lecionar nunca foi o que eu quis. Eu me dou muito melhor para a área da comunicação do que lecionando, né? Do que sala de aula. Eu nunca quis sala de aula. É tanto que eu nunca exerci. Só na época da faculdade que eu fiz os estágios e depois nunca quis. Sempre trabalhei no campo de vendas e sempre trabalhei com influência, né? Com marketing geral, palco, né? A gente, claro, tem assim um hábito de se comparar com os outros, né? Assim, a gente mede conquistas, né? Você falou de como colocaram na tua cabeça que tinha que seguir uma carreira profissional e você foi, mas não era o que você de fato queria, né? Mas aí a gente depois faz esses comparativos. Ah, fulano já tem a minha idade, já fez isso, e eu ainda não consegui, né? Como é que você lida exatamente com isso? O que eu procuro hoje não fazer com meus filhos é justamente isso, né? A questão dos comparativos, porque eu acredito que cada um vá no seu tempo. Eu toda a vida me lidei muito bem com essa questão, mas toda a vida na família é o primeiro local que acontece esses comparativos e você acaba comparando. Eu que sou mãe, acabo comparando. O João Luiz tirou nota 10, então você, Ana Francisca, é para tirar nota 10 também. Sim. Cada um tem um ritmo diferente, né? Eu tô trazendo assim já para a realidade dos meus filhos, porque hoje eu já sou mãe, então eu trago muito para esse mundo materno, né? Essa questão de não fazer essa comparação com eles diretamente. Cada pessoa é uma pessoa, né. E, seus filhos são adolescentes, não é isso? Isso. Adolescência, meu Deus, assim, você não aceita, né, esses comparativos, né. Agora ainda há pouco você falou, né: "Ah, não case e tal", mas cada um tem que viver a própria experiência, né. Tem o exemplo dos outros, mas a vida, ela acaba sendo vivida mesmo individualmente, né. É individualmente. A gente às vezes quer opinar, quer se meter, porque a gente é mãe, né? Então acaba querendo dizer que assim, eu casei muito cedo. Eu fui mãe muito cedo, na verdade. Eu fui mãe por 22 anos. Então, assim, eu nem sabia o que era que eu realmente queria quando eu fui mãe. Então, eu vi que eu tinha o dom da maternidade, né? Mas cuidei dos meus filhos logo depois que eu tive o João Luiz, tive a Ana Francisca, que eles só têm 1 ano e 2 meses de diferença de um para o outro. Então, agora que eles têm, que estão na fase de adolescente, é que eu estou mais liberta, assim, para pensar até em mim mesma, tá? Até em mim mesma, é porque o período que era para eu pensar em mim, que era dos 22 anos, 23, 24, 25, para realmente eu me firmar, eu acabei perdendo um pouco sendo mãe, sendo que a gente nunca perde por ser mãe, né? Eu só fui mãe nova, mas o que eu não aproveitei aos 22, 23, 24, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Por conta da maternidade, hoje eu pretendo recuperar com 37 anos. Então, tem gente que já opta por ser mãe mais tarde e por trabalhar mais cedo, por pegar esse período de 22, 23, 24, 25 e trabalhar direto, né? E ser mãe depois dos 40. Hoje a gente vê muito, né? E eu acredito que seja uma tendência essa pessoa fazer fortuna, né? Antes dos 40 e depois ser mãe. No meu caso, eu segui aquela regra que ainda é antiga, né? Vamos dizer assim. Você fala bastante sobre o seu cabelo grisalho, né, você fez aí, digamos, essa eu não sei se fala transição, né, que você vai deixando, né, os brancos.
Como é que foi, assim, esse processo de aceitação dessa marca de envelhecimento e que às vezes surge muito cedo, né? Como é que você encara essas mudanças? No meu caso, surgiu com 33 anos, né, tanto que todo mundo olha para mim hoje e diz: "É um sinal". Eu digo: "Não, não é um sinal", porque geralmente o sinal vem do piebaldismo, né, então a pessoa quando nasce já tem um sinal, quando é da doença, né, que do piebaldismo ou do vitiligo. Mas no meu caso, realmente, antes dos 33 anos, eu não tinha cabelo branco. Então, quando foi com 33 anos, eu notei que, assim, eu fazia luzes no meu cabelo e eu notei que eu passei de fazer luz uma vez no ano, passei a fazer 2 vezes no ano. Quando eu passei a fazer 2 vezes no ano, eu notei que o meu cabelo estragava muito. E a minha mãe, o cabelo natural dela era muito mais bonito sem a tintura do que com a tintura. Então, assim, eu costumo dizer que a minha transição, ela não foi em mim, ela não aconteceu em mim primeiro, ela aconteceu na minha mãe. Quando eu me vi aos 33 anos, que a minha mãe aos 50 já tinha cabelo todo branco, grisalho, a gente tinha conseguido fazer com que ela se livrasse da tintura, estava lindo, no auge, o cabelo belíssimo. Eu simplesmente estava aos 33 anos pintando 2 vezes meu cabelo no ano e o cabelo só um bagaço. Aí eu peguei e disse assim: "Não, não tá certo. Como é que eu lutei tanto para que a minha mãe deixasse o cabelo todo branco e tô aqui pintando o meu cabelo 2 vezes ao ano, estragando meu cabelo". Aí eu peguei e disse: "Eu vou ver que cor é meus brancos". E aí eu deixei de pintar. Eu lembro que eu cheguei até na cabeleireira e disse assim, Rose, pinta o meu cabelo todo de branco. Ela disse: "Branco?" Eu disse: "É, branco, branco. Eu quero que você faça os mais branco que você puder, que é pra eu ver como é que vai ficar o meu cabelo branco". Mas as pessoas elas falaram muito, porque tem uma pressão, né, "Ah, envelhece, fica com um ar de desleixo". Falam até hoje. Hoje, como eu assumo muito e convivo muito bem com isso, elas falam indiretamente, né. Elas falam: "Mas em mim não combina, porque eu não tenho a sua idade". Eu disse: "Mas o cabelo não mudou a minha idade". Boa, muito boa. Aí, assim, indiretamente eles questionam até hoje. Aí quando eu deixei o meu cabelo ficar todo branco, né, e uma coisa que eu digo muito às minhas seguidoras, né, porque elas sempre vêm com esse problema, dizendo assim: "Ah, Sinara, mas todo mundo reclama, diz que é feio, diz que não sei o quê, diz que eu não vai aguentar". Eu digo: "Diz que é uma promessa, porque a gente está no Ceará, a gente respeita muito". Eu digo: "Diz que é uma promessa, que mandou repintar". Ô, deixa eu te dizer, tem aquela chamada crise da meia-idade, né, que eu não sei o que que é meia-idade, gente, assim, já estão estabelecendo quanto tempo a pessoa vai viver, eu acho isso estranho. Que bom que está caindo em desuso, né, porque afinal de contas as pessoas continuam ativas aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos, né. Que você acha desse costume mesmo de usar a idade como marcador, assim, até de quando parar de fazer determinadas coisas, né? Você começou dizendo que quer fazer muitas coisas na sua vida, né? Ainda quero e eu acho assim que, como você disse, vai cair por terra essa questão da meia-idade, porque hoje não existe a meia-idade, a idade é que você está vivendo. O fervor é você estar viva. Enquanto você estiver em movimento, enquanto você estiver viva, você vai estar aprendendo todo dia, vai estar querendo fazer coisas novas todo dia e se desafiando cada vez mais. É tanto que você vê muitas mulheres aí depois dos 60 anos, dos 50 anos, depois da aposentadoria, fazer musculação, tatuagem, coisas que nunca imaginaram fazer quando era adolescente, justamente pela essa pressão, né. Uma mulher de 50 anos, antigamente era velha, hoje em dia não, uma mulher de 50 anos é uma mulher jovem. Sim. E isso, esse peso, às vezes é bem maior na profissão, né? Porque pessoas mais maduras trazem mais experiência, mas também, assim, é natural, tem até mais resistência a novos conceitos, e aí elas são muito relegadas, né? Tem um preconceito. Ao contrário, também tem os muito jovens, os mais jovens, né, que não têm, experiência ainda, né, mas que estão abertos à inovação. Eu tenho a impressão que a gente acaba se fazendo muito mal com esses preconceitos, né.
É porque, na verdade, são preconceitos. E falando da questão do trabalho e do cabelo branco, eu recebo muitos relatos que muitas mulheres elas são questionadas pela cor do cabelo durante o trabalho, quando elas vão fazer entrevistas de trabalho. Aham. Inclusive, eu fui num dermatologista aqui em Fortaleza, ele olhou para mim e disse: "Você não vai mais pintar o cabelo?" Eu disse: "Não, vou não." Ele pegou e disse assim: "É, quando a gente é jovem, tudo fica bonito." Que coisa, não? Eu te disse, assim, que indiretamente eu ainda recebo críticas, né. Assim, são as críticas construtivas que todo mundo se acha no direito de dar, né, de deixar, mesmo sem ser pedido, né. É, gente, não façam isso, né? É feio, é desagradável, né? Depõe contra, sei lá. Organização também é uma pauta tua, né? Então, como é que você orienta, aconselha, né? Que você tem muitos seguidores e tal, a usar a organização como aliada na realização dos objetivos nas várias fases da vida? E principalmente na questão da produtividade, porque o que que acontece? Quando você tem filhos, você tem que organizar, é mais trabalhar a gestão de tempo, né? Assim, eu falo muito de organização na minha vida, mas a organização que eu falo não é ligada direta à limpeza da casa, mas sim à gestão de tempo. E ligada à limpeza da casa também, por quê? Porque o ambiente externo bagunçado, você não consegue se concentrar. Você sentar na sua mesa de trabalho para poder trabalhar e tá tudo uma bagunça, que você não sabe onde está um papel em branco e uma caneta, né, você não consegue ordenar as coisas. Então eu até costumo dizer assim, quando eu tô com um problema da minha vida, como é que você começa organizar o problema na tua vida, eu disse: "Começo arrumando minhas gavetas." Eu vou lá, começo a arrumar minhas gavetas e pensar nos problemas, porque aí eu vou tentando organizar de fora para dentro, porque uma hora eu vou achar a solução. Perfeito. E olha, também é o seguinte, né? A gente, de todo modo, a gente é movido por expectativas, né? A gente, claro, o suficiente para não gerar frustrações, né. E eu tô dizendo isso, para cada um é diferente, né. Alguma coisa a gente tem que fazer bem, né? É, e você projeta algumas coisas, eu quero isso, né, eu tenho a expectativa de atingir aquilo, né, a gente se provoca, em alguns casos a gente provoca o outro, pessoas que a gente gosta, né, parceiros, amigos, né, gente da família e tal. E aí, é só o suficiente para dar tudo certo, né, Cici? É, hoje eu trabalho com as redes sociais, eu digo assim, muita gente diz que é milionária nas redes sociais. Hoje, o meu prazer, assim, a minha renda que eu preciso de tirar das redes sociais é a renda que eu não preciso passar o dia todo fora trabalhando, vamos supor assim, para ganhar um salário em uma loja, 2 salários, eu consigo fazer isso dentro de casa. Então isso supre muito bem o que eu quero fazer hoje. Eu não quero estar nas redes sociais para ser famosa ou para ganhar milhões. Eu prefiro a constância do que dar um pitch, né, e depois me perder, né, no meio disso tudo. Então é como eu falei agora, né, eu dando para me poder me manter dentro de casa, trabalhar nas redes sociais, pagar as minhas dívidas poucas, né, que a gente não pode adquirir muitas, né, para poder ficar ali de boa. Para mim eu tô satisfeita, eu não tenho sonho de ser famosa, de ganhar muito dinheiro nas redes sociais, porque todo mundo hoje vai para as redes sociais e diz: "Ah, eu ganho milhões sendo influenciador." Ganha, tem muita gente ganhando dinheiro aí, mas tem muita gente usando um caminho tortuoso para poder ganhar também esse dinheiro, né. Sinara, então, para a gente fechar esse papo aqui sobre expectativas, sobre como a idade está na cabeça da gente, nos nossos planos, nos nossos sonhos, o que que você conversa com as suas seguidoras, né? Ou as mulheres mesmo, embora você esteja ali conversando com todo mundo, qual é o papo que você leva para elas? Pronto, e geralmente o meu público, as mulheres que estão ali nas minhas redes sociais, elas são mulheres com mais de 35 anos. Então, quando elas vão para a rede social, principalmente na questão exposição, elas têm muito medo, elas têm muita cautela. Então, o que que eu aconselho? Às vezes elas dizem: "Ah, Sinara, eu tenho medo de aparecer." Eu digo: "Mas poste, se você quer colocar seu café, a sua casa do jeito que é, você poste, você não precisa ter esse medo hoje, né?"
Mas a questão é essa, quando elas chegam a mim, elas têm muito medo da questão do quesito exposição, porque hoje as pessoas usam a exposição à internet muito cedo, coisa que a gente não começou isso na minha geração. Então, é normal esse medo. É isso. E ter verdade sempre, né, Sinara, eu acho que é o caminho para não se frustrar e para levar uma vida bacana. Quero te agradecer pelo papo aqui com a gente. Junho de 2020 a gente tinha se encontrado num momento de muitas dificuldades, muita coisa aconteceu até aqui. Quero te parabenizar, inclusive, porque soube que você está há 5 meses sem fumar. Parabéns! Mais uma batalha, né, enfrentada aí na minha vida, que eu consegui enfrentar, na verdade, foi estar sem fumar. É um processo, eu estou há 5 meses, eu costumo dizer, eu até compartilho um pouco nas redes sociais, que eu estou há 5 meses e quero me manter assim, quero comemorar 6 meses, quero comemorar 7 meses, porque eu acredito que quanto mais eu comemoro estar sem fumar, eu vou conseguir ficar mais tempo sem fumar. É isso. Parabéns e a gente se fala nos 6 anos. Vai dar certo. Muito obrigada. Obrigada. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e você, claro, tá aí na sua plataforma de streaming favorita, tá no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, classifica o Papo Saúde. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal para receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!